Fala turma, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje eu quero abordar um tema aqui que faz parte não só das perícias judiciais, da engenharia legal, mas da engenharia como um todo. Quando a gente vai analisar uma perícia, quando a gente vai analisar uma edificação, a primeira coisa que nós temos que analisar quando se trata de danos, ou vícios ocultos, vícios redibitórios, que muitas vezes vocês vão ver por aí, é o desempenho. Quando a gente fala de desempenho de uma edificação, a gente tem até uma norma brasileira para isso, a gente fala do comportamento em uso dessa edificação, ou seja, durante o uso, como é o desempenho dos elementos, dos sistemas e dos subsistemas. E é isso que a gente tem que analisar numa perícia judicial e é isso também que a gente analisa dentro do projeto, quando a gente está trabalhando no projeto, no planejamento de uma edificação. Vocês vejam só a importância de uma análise crítica daquilo que um engenheiro ou um arquiteto está trabalhando. Porque o que a gente faz na fase de projeto vai acarretar problema, ou não, né? O esperado é que não acarrete problemas lá na frente, lá quando já está em uso a edificação. Porque a gente nunca pode esquecer que o nosso trabalho muitas vezes acaba quando a gente entrega a obra. Mas a função da edificação, ela começa quando a gente entrega a obra. Então a gente sai fora daquele negócio, mas aí os moradores vêm, os proprietários vêm, os investidores vêm, aí sim começa a ter o uso daquilo que foi planejado. Aí sim começa a se esperar o desempenho daquela edificação que foi tão esperada, tão projetada. Essa aula ela vai ficar disponível no YouTube por muito pouco tempo, vai ficar disponível depois na nossa plataforma para os nossos alunos, mas esse tema é de extrema importância, principalmente para quem trabalha com perícias judiciais. Eu tenho que dividir com vocês aqui essa planilha. Essa planilha é uma base de trabalho que eu uso e ela vai servir de referência para vocês. Quando a gente está falando de desempenho, a gente está falando de requisito dos usuários. O que os usuários exigem daquela edificação, ou pelo menos esperam daquela edificação. Então aqui pela definição, a gente tem 14 itens que a gente tem que analisar, e eu também trouxe uma contrapartida da NBR 14575, que fala sobre o desempenho das edificações. Nós aqui temos 3 grandes grupos separados pela NBR, e aqui eu tenho 14 elementos que eu trabalho dentro dos meus laudos periciais. Então a gente tem exigências de segurança estrutural, de segurança ao fogo, de segurança à utilização. Eu vou falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho. A gente também tem as exigências sobre estanqueidade, conforto hidrotérmico, atmosféricas, conforto visual, conforto acústico, conforto tátil, conforto antropodinâmico, exigências de higiene, adaptação à utilização, durabilidade e economia. Todos esses itens precisam ser analisados, todos esses itens precisam ser trabalhados. Aqui, quando a gente está falando da engenharia legal, a gente já está trabalhando nesses itens quando isso já virou uma perícia, quando isso já virou uma ação judicial. E como que eu faço? Eu ocultei uma tabelinha aqui para vocês. Na verdade, eu quero mostrar como que eu utilizo isso aqui dentro dos meus laudos. Isso aqui eu faço, tá? Eu venho ticando cada elemento desse aqui que está apresentando falhas, né, na edificação que eu estou periciando, para depois eu conseguir fazer uma fundamentação muito mais elaborada, muito mais estratégica. Então, apresentou algum risco de segurança estrutural. Eu venho aqui e assinalo. Risco de segurança ao fogo. Não apresentou nada, eu pulo e assim por diante eu vou ticando cada uma daquelas inconsistências que eu encontrei durante a minha diligência pericial. Tá? Mas o que significa segurança estrutural? Estabilidade e resistência mecânica. Isso aqui está tranquilo. O que significa segurança ao fogo? Limitações do risco de início e propagação de um incêndio, tá? Que promove a segurança dos usuários. Quando a gente fala de segurança à utilização, a gente está falando de segurança aos usuários e segurança a intrusões, tá? Então, quer dizer, todo aquele cercamento necessário para que não haja intrusão de bandidos, de ladrões e etc. dentro do imóvel. Na estanqueidade, a gente não está falando só de estanqueidade de laje, de cobertura, a gente está falando de estanqueidade de gases, líquidos e sólidos. Tá? O imóvel tem que estar estanque a essas principais intempéries e também elementos gasosos que vêm aí de tubulações. Conforto hidrotérmico. Talvez esse nome seja um pouco esquisito, mas ele nada mais é do que a temperatura. Controle de temperatura, umidade do ar e condensação.
Essa aqui a gente encontra bastante perícia sobre essa questão de condensação, principalmente nos banheiros. Quando a ventilação dos banheiros ela não é suficiente, a abertura de janela não é suficiente, a gente percebe aqueles pontos de mofo na laje, né? De baixo para cima ela começa a ter aquele aspecto preto, né? Apretejado ali. Isso muitas vezes não é infiltração descendente, e sim uma condensação que se faz no teto daquele banheiro, onde começa a apresentar esses elementos fungos, né? Fungíferos, que eu ia falar. Exigências atmosféricas, quer dizer, pureza do ar e limitações de odores. Aqui também a gente encontra muito problema quando se monta uma caixa sifonada no banheiro e ela não tem aquela proteção, eu esqueci o nome técnico daquilo, posso trazer para vocês depois, é onde faz a função do sifonado, porque ele só vai permitir a entrada de líquidos e não vai permitir a saída de gases. É a função desse elemento sifonado. Conforto visual, aclaramento, aspecto de espaço e de paredes, vista para o exterior. Isolação acústica, aqui eu estou falando de conforto acústico, né? Isolação acústica, rugosidade, umidade, temperatura da superfície. Então, a norma, a 14.575, deixa muito bem claro isso. Não é 14.575, não, é 15.575, tá? Eu coloquei um parênteses aqui para vocês, mas está errado, é 15.575. Corrigi aqui na hora, deixa eu só confirmar o meu... 15.575 mesmo, fiz errado aqui, desculpa. Conforto antropodinâmico, acelerações, vibrações, esforços de manobras. Exigências de higiene, cuidados corporais, abastecimento de água, eliminação de materiais usados, adaptação à utilização, número de dimensões, geometria e relações ao espaço de equipamentos necessários. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, você tem um banheiro onde você tem elementos sanitários e muitas vezes não permitem o uso. Um exemplo disso é um ralo que só existe dentro do box e você não tem um ralo fora do box. E aquilo não permite a lavagem do banheiro para que essa água seja escoada. Então, os equipamentos não estão dispostos minimamente conforme necessário. Exigências de durabilidade, conservação e desempenho ao longo do tempo, e exigências de economia, custo inicial, custo de manutenção e reposição durante o uso. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque não são raros os casos de perícia onde as partes sempre pleiteiam um monte de coisa, né? Os advogados colocam na petição uma série de coisas que muitas vezes não tem sentido. Então, elementos como rejuntamento de banheiro. O rejunte do banheiro ele tem uma validade, salvo engano, de 6 meses. A cada 6 meses, o rejunte tem que ser revisto. Eu já cansei de fazer perícias, principalmente em apartamentos, onde está todo falhado o rejunte, a parte está pleiteando que seja recuperado o revestimento cerâmico do banheiro, e o apartamento de baixo geralmente apresentando infiltrações no forro de gesso, né? No entreforro ali que está tendo esse vazamento. Esse rejunte, se ele não for revisitado no momento da proposição da ação, né? No momento em que a parte entra com a ação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele não é um item que a construtora deve sanar. Ele não é um item que a construtora deve refazer o serviço ou indenizar ali como um vício oculto, por exemplo, porque a garantia desse item é 6 meses e ela é pontual. Para isso, a gente tem garantia de um monte de outras coisas, louças e metais. Louças, por exemplo, a garantia se extingue no momento da entrega da obra. Então a gente tem garantia para pintura, garantia para laje, garantia para sistemas de cobertura, de água pluvial, hidrossanitário. Cada sistema e cada subsistema tem o seu tempo de validade de garantia específico. Tome muito cuidado na hora de analisar esses tempos de garantia, porque é de conhecimento do mercado que o prazo de garantia são 5 anos, e isso não funciona para tudo, tá? Muitos elementos têm prazo superior a 5 anos de garantia e outros muito inferiores a 5 anos, beleza? Esse é o recado que eu queria falar para vocês. Essa é uma recorrência de perícia que a gente tem muita perícia falando aí sobre vida útil e requisitos, né, exigências dos usuários, e eu vou fazer uma aula específica falando sobre vida útil, tá? Vida útil é uma questão muito importante que a gente tem que trazer à volta. Se você curtiu esse vídeo e está assistindo no YouTube, deixa o like,
E para quem é aluno, eu espero ter contribuído. Para quem é aluno, eu vou deixar essa planilha disponível aqui na plataforma das nossas aulas. Um abraço e até a próxima.